Você provavelmente está usando a expressão tomar a sua cruz do jeito errado. Aquele trânsito infernal que te faz perder 1 hora de vida todo dia. Com todo respeito, não é a sua cruz. Aquele chefe complicado que parece ter saído de um manual de como ser insuportável. Ele é um problema, mas provavelmente não é a sua cruz. Aquela doença crônica, por mais dolorosa e real que seja, em si mesma não é a cruz que Jesus te chamou para carregar. E aquela briga de família que se arrasta há anos, também não. Por séculos nós, a igreja, pegamos uma das ordens mais radicais, perigosas, politicamente subversivas e cheias de glória de Jesus, e a transformamos em um clichê confortável para descrever qualquer dificuldade da vida. E ao fazer isso, nós neutralizamos o seu poder, nós tiramos o veneno e a beleza, nós perdemos completamente a força e o chamado cortante do que ele realmente estava nos convidando a fazer. Então, a pergunta hoje não é apenas o que essa frase significa. A pergunta é, você está pronto para descobrir o quão errado nós estivemos e o quão mais gloriosa é a verdade? Porque entender isso corretamente não vai só mudar a forma como você enxerga seus problemas, vai mudar a forma como você vive sua segunda-feira, e como você encara a sua eternidade. Fique comigo, porque essa jornada vai ser profunda. Para sentir o impacto sísmico das palavras de Jesus, precisamos fazer mais do que ler o versículo, precisamos entrar na cena. Imagine o ar quente e poeirento de Cesareia de Felipe. O sol da Galileia bate forte. Jesus está com seus discípulos, longe das multidões. O clima é elétrico. Ele acabou de fazer a pergunta mais importante da história. E vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, impetuoso e inspirado, dá a resposta que ecoa pela eternidade. Tu és o Cristo de Deus. Consegue sentir a energia? O Messias, o rei prometido por séculos, o libertador de Israel. Na mente daqueles homens, sinos de vitória estavam tocando. Eles estavam pensando em um novo Davi, um guerreiro que esmagaria a opressão romana. Estavam imaginando tronos, poder, posições de honra em um novo reino. Estavam literalmente no topo do mundo emocional e espiritual. Eles estavam ao lado do vencedor. E é exatamente nesse pico de euforia, nesse clímax de expectativa messiânica, que Jesus puxa o freio de mão da história com uma força brutal. Ele vira para eles e começa a falar de algo que a mente deles não conseguia nem processar. Ele, o Cristo, teria que ir para Jerusalém, sofrer terrivelmente nas mãos dos líderes religiosos, ser rejeitado e ser morto. Silêncio. O ar fica pesado. A euforia se transforma em uma confusão gelada. Pedro chega a repreendê-lo. E então, depois de corrigir Pedro duramente, Jesus olha nos olhos de cada um deles, e também para a multidão que se aproximava, e solta a frase que vamos dissecar hoje, registrada em Lucas capítulo 9, versículo 23, e com ecos poderosos em Marcos 8:34 e Mateus 16:24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pausa. Precisamos parar aqui e fazer uma descontaminação da nossa imaginação. Quando ouvimos a palavra cruz, pensamos em quê? Em um símbolo religioso. Um pingente de ouro delicado no pescoço, uma tatuagem estilizada, um objeto de madeira polida no topo de uma igreja. Para a audiência de Jesus, a cruz era o equivalente moderno de uma cadeira elétrica, uma forca, uma injeção letal. Não, era pior. A cruz não era apenas um método de execução, era uma ferramenta de terrorismo de Estado. Era a propaganda mais eficaz do Império Romano, projetada para esmagar qualquer esperança de rebelião. Era intencionalmente brutal e pública. A vítima era despida, humilhada. Muitas vezes era açoitada com flagrum, um chicote com pedaços de osso e metal que rasgava a carne das costas até expor os músculos, e às vezes os órgãos. E então, ensanguentada e em agonia, ela era forçada a carregar a viga transversal, o patibulum, pelas ruas mais movimentadas da cidade. Era a caminhada da vergonha. A multidão vaiava, cuspia, amaldiçoava. Era uma morte lenta, por asfixia, agonia e choque, exposta aos elementos e à zombaria de todos. Então, quando Jesus, o aclamado Messias Rei, diz tome a sua cruz, a imagem que explode na mente dos seus ouvintes não é aguente firme seus problemas. A imagem é de um traidor condenado, um inimigo do Estado, um rebelde fracassado. Ele está dizendo, o caminho para me seguir, o caminho para o meu reino, passa por aqui, pelo corredor da morte, pela rejeição pública, pela execução humilhante. Vocês querem vir? Isso não é um convite para um clube, é um chamado para o campo de batalha, onde você é o alvo. Vamos desmontar essa ordem revolucionária em 3 partes, e a primeira é a base de tudo, negue-se a si mesmo. O que exatamente isso significa? Vamos primeiro limpar o terreno do que não significa. Não significa auto-ódio ou pensar que você é um lixo. O Evangelho afirma seu valor infinito, criado à imagem de Deus e resgatado pelo sangue de Cristo. Não é ascetismo, a ideia de que negar o corpo de coisas boas automaticamente te torna mais espiritual. Não é sobre autoflagelação. Então, o que é? A palavra grega original é aparniomai. É uma palavra forte. Significa repudiar, rejeitar, deserdar, renunciar formalmente a um direito. Pense na sua vida como uma grande corporação, a EUSA. Por padrão, você nasce como presidente e CEO dessa empresa. Você senta na cadeira de couro. Todas as decisões passam pela sua mesa. O objetivo principal da EUSA é maximizar o seu próprio lucro, seu conforto, sua felicidade, sua reputação, sua segurança, seus desejos. O departamento de finanças busca seu enriquecimento. O de marketing, sua popularidade. O de segurança, sua autopreservação. O lema da empresa é minha vontade será feita. Negar a si mesmo é o ato de caminhar até a sala da presidência, redigir uma carta de demissão irrevogável e entregá-la. É dizer, eu não sou mais qualificado para liderar esta vida. Minha gestão levou à falência moral e espiritual. A partir de hoje eu renuncio ao meu posto de comando. E não é apenas demitir o CEO, é convidar um novo presidente para assumir Jesus Cristo, e dizer a ele, a empresa é sua, a cadeira é sua. O lema agora é, a tua vontade será feita, não a minha, ponto.
É uma transferência de poder, uma abdicação do trono do coração, uma revolução interna que precede qualquer ação externa. A pergunta que ecoa é: quem está sentado na cadeira de comando da sua vida agora, neste exato momento? A sua resposta a essa pergunta define tudo. A segunda parte é a consequência dessa demissão. Tome cada dia a sua cruz. Já estabelecemos a imagem visceral da cruz. Agora, note a ação. Tome. O verbo grego airo significa levantar, pegar, carregar. É uma decisão ativa, deliberada, voluntária. A cruz não é algo que simplesmente cai sobre você como um acidente ou uma doença. É algo que você escolhe pegar e colocar nos seus ombros. O quê? Eu escolho o sofrimento? Não. Você escolhe a obediência. E a cruz é o sofrimento que pode vir como resultado direto dessa obediência. Você escolhe ser honesto no trabalho. A cruz pode ser a perda da promoção. Você escolhe a pureza sexual. A cruz pode ser a zombaria dos amigos. Você escolhe perdoar. A cruz pode ser a dor de não ser correspondido. Você escolhe falar de Jesus. A cruz pode ser a rejeição. Você não busca a cruz, você busca Cristo. E às vezes o caminho para ele passa por ela. E agora, o detalhe crucial que Lucas adiciona, um detalhe que nos salva do cristianismo de evento cada dia. Isso é absolutamente demolidor para a nossa mentalidade de grandes gestos. Nós tendemos a pensar no discipulado em termos de momentos heróicos. Aquele dia em que fomos batizados. Aquela vez que compartilhamos o evangelho corajosamente. Mas Jesus localiza o discipulado radical na monotonia da vida cotidiana. A cruz não é um monumento para ser visitado uma vez. É uma ferramenta de trabalho para ser pega toda manhã. É a lealdade de terça-feira, a renúncia da quinta tarde, a fidelidade do sábado à noite. Isso significa que a grande batalha pela sua alma não é travada em um palco iluminado, mas no silêncio do seu coração quando o despertador toca. E você tem que decidir novamente: quem será o rei do meu dia hoje? Eu ou ele? É uma espécie de martírio em câmera lenta do nosso ego, uma morte de 1000 pequenos cortes na nossa vontade própria, todos os dias. Você está pronto para essa rotina radical? A terceira parte completa o movimento, e siga-me. Mais uma vez, a palavra grega é chave, akoloté. Não significa apenas andar atrás. Ela era usada para o relacionamento entre um discípulo e seu mestre, seu rabi. Ser discípulo de um rabi no primeiro século não era como ser um aluno numa sala de aula hoje. Você não ia para aprender informações. Você ia para aprender uma vida. O aprendiz literalmente seguia seu mestre por toda parte. Comia o que ele comia. Dormia onde ele dormia. Ouvia como ele falava com os fariseus, como ele orava, como ele tratava os marginalizados. O objetivo era se tornar como mestre. Havia um ditado que dizia que um bom discípulo devia estar tão perto do seu rabi que ficasse coberto pela poeira dos seus pés. Seguir-me é este convite imersivo. Não é apenas concordar com a teologia de Jesus. Não é apenas frequentar o fã-clube de Jesus. É um chamado para reorganizar toda a sua existência ao redor dele. Para observar nos evangelhos como ele viveu e buscar, pelo poder do Espírito, viver da mesma forma. Como ele lidou com a tentação? Como ele respondeu à injustiça? Qual era sua prioridade? Onde ele investia seu tempo? Como ele amava? Juntando as três partes, temos um fluxo poderoso. Primeiro, a rendição interna, negar-se a si mesmo. Segundo, a aceitação do custo externo dessa rendição, tomar a cruz. Terceiro, a imitação prática da vida de Jesus no dia a dia, seguir-me. É um pacote completo. Não dá para pegar só uma parte. É tudo ou nada. Agora, você pode estar pensando, isso é intenso. Como posso ter certeza de que essa é a leitura correta e não apenas um exagero? A resposta está no princípio de ouro da interpretação. A Escritura interpreta a Escritura. A própria Bíblia nos dá as lentes para focarmos no significado real. A lente mais clara nos é dada pelo próprio Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 35. Logo depois de dar essa ordem, ele explica o porquê. Ele diz que devemos estar dispostos a perder a vida por causa de mim e do Evangelho. Essas 8 palavras são o filtro definitivo. Elas são a chave que tranca o significado e joga fora as interpretações erradas. A sua dificuldade, o seu sofrimento, a sua dor só se qualificam como tomar a cruz, quando a causa raiz, o motivo pelo qual você está passando por isso, é a sua fidelidade a Jesus Cristo e a sua mensagem. Então, aplique o filtro. Estou sofrendo essa perda financeira por causa da minha integridade cristã, ou por causa de uma má decisão minha? Estou sendo criticado por causa da minha postura bíblica sobre um assunto, ou porque eu fui simplesmente desagradável? Se não for por causa dele e do Evangelho, é uma provação, uma dificuldade, talvez até uma consequência do pecado. Mas não é a cruz, sobre a qual Jesus está falando. Essa distinção é libertadora. E quando aplicamos esse filtro, vemos essa verdade ecoar por todo o Novo Testamento como um grande coro. Olhe para o Antigo Testamento. Isaías 53 e o Salmo 22 não são textos aleatórios. Eles são o roteiro divino do Messias sofredor. Jesus não estava inventando um caminho de sofrimento. Ele estava caminhando por uma estrada antiga, profetizada, e nos convidando a seguir nele. Ele é o servo sofredor que nos mostra como se sofre por um propósito maior. Agora, veja o apóstolo Paulo. Ele entendeu isso na alma. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele dá o grito de guerra da vida cristã. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Perceba a gramática. Não estou me crucificando, mas fui crucificado. É um fato consumado. No momento em que você colocou sua fé em Cristo, você foi legal e espiritualmente unido a Ele em sua morte e ressurreição. O velho você, o CEO da EOSA, foi pregado na cruz com Ele. Tomar a sua cruz diariamente não é se crucificar de novo. É simplesmente viver a realidade dessa nova identidade. É o que Paulo chama de considerar-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Vamos continuar essa viagem. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo nos exorta a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pense nessa imagem. Um sacrifício no Antigo Testamento era levado ao altar morto e pronto. O problema de um sacrifício vivo é que ele pode tentar rastejar para fora do altar.
E é exatamente o que nossa vontade própria faz todo dia. Tomar a cruz é o ato diário de, com a ajuda do Espírito, pegar essa nossa vontade teimosa e colocá-la de volta no altar da rendição a Deus. Agora vamos ouvir Pedro. Em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21, ele é incrivelmente direto. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. E qual foi o exemplo? Sofrer injustamente. Não sofrer por ter feito algo errado, mas sofrer por fazer o que é certo. Seguir seus passos é absorver a ofensa sem retaliar, é confiar a sua causa a Deus, que julga com justiça. E a motivação para tudo isso? Paulo nos dá em Filipenses 3, quando ele diz que o maior prêmio da sua vida é conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Ele via o sofrimento por Cristo não como um acidente, mas como um privilégio, uma forma mais profunda de intimidade com seu Salvador. Finalmente, o livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo 11, nos mostra o segredo da vitória final dos santos contra o acusador. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram a própria vida. Vê o padrão? De Gênesis a Apocalipse, o caminho de Deus é o caminho da morte para a vida, do sacrifício para a glória. É um padrão cruciforme tecido em toda a história da redenção. Ok, respire fundo. Isso é teologia de peso. Mas a teologia que não pode ser vivida numa segunda-feira chuvosa não serve para nada. Então, como essa verdade radical aterrissa na nossa vida aqui e agora? Primeiro, lembre-se sempre disto: identidade precede a ação. Nós não tomamos a cruz para obter a salvação. Repita comigo: nós não tomamos a cruz para obter a salvação. Isso seria nos gabarmos da nossa própria força, e a salvação é um presente merecido da graça de Deus. Nós tomamos a cruz porque já fomos salvos. É a resposta natural, amorosa e grata de um filho que pertence a um pai bom. É o nosso sim, ao rei que deu tudo por nós. A motivação não é o medo do inferno, é o amor pelo céu e pelo rei do céu. E o nosso motor é a esperança, a certeza absoluta de que, como Jesus prometeu em Lucas 9:26, um dia o filho do homem voltará em glória. E nesse dia, toda perda sofrida por amor a ele será revertida em um peso de glória que desafia a imaginação. Essa esperança futura é o combustível para a coragem presente. Agora, vamos para as trincheiras da vida real. Onde você toma sua cruz? No seu trabalho, imagine esta cena. Você se chama Carlos. Você é um gerente de vendas. A pressão por metas é enorme. Seu diretor chega e diz: Carlos, para fechar esse contrato gigante, a gente só precisa embelezar um pouco os números do nosso último relatório. Todo mundo faz. É o jogo. Nesse momento, a cruz aparece diante de você. Negar a si mesmo é silenciar a voz que grita: pense no seu bônus, na sua reputação, no seu emprego. Tomar a cruz é dizer, com respeito mas com firmeza: diretor, eu não posso fazer isso. Minha integridade não está à venda. A consequência? Talvez você seja visto como não sendo um jogador de equipe. Talvez perca a promoção. Talvez até o emprego. Essa perda, sofrida por causa da sua lealdade a Cristo, o Rei da Verdade, essa é a sua cruz. Na sua família, agora imagine a Juliana. Durante anos, ela foi alvo de fofocas e injustiças por parte de um parente próximo. A dor é profunda. O eu dela grita por justiça, por distanciamento, por guardar rancor. É o direito dela. Mas o Espírito sussurra o mandamento de Cristo: perdoem como vocês foram perdoados. A cruz aparece. Negar a si mesma é renunciar ao seu direito de se amargurar. É abrir mão do prazer da vingança. Tomar a cruz é pegar o telefone, ou ir até a casa dessa pessoa e dizer: o que você fez me machucou muito, mas por causa de Jesus que me perdoou de muito mais, eu escolho te perdoar. O resultado? Talvez a outra pessoa não se arrependa. Talvez seu ato de perdão seja recebido com frieza. A dor de estender a graça e não ser correspondido. Essa é a sua cruz. Na vida da sua igreja local, sim, existe uma cruz a ser tomada dentro da igreja. Você serve em um ministério por anos, nos bastidores, sem nunca receber um obrigado. Seu ego quer reconhecimento. A cruz é servir fielmente para a audiência de um. Alguém na liderança toma uma decisão que você discorda. Sua carne quer criticar e formar um grupo de oposição. A cruz é submeter-se humildemente, a menos que seja uma questão de pecado claro ou heresia. A igreja precisa de recursos para um projeto missionário. Seu conforto grita para você guardar seu dinheiro. A cruz é o sacrifício financeiro, alegre e generoso. Isso tudo é enorme, eu sei. É por isso que Jesus disse: cada dia começa com um passo. Como podemos treinar esse músculo da renúncia diariamente? 3 exercícios espirituais simples. A oração da rendição matinal. Antes de qualquer outra coisa, antes de o mundo gritar suas demandas, gaste 1 minuto. Diga em voz alta: bom dia, Senhor Jesus. Hoje eu me demito de novo do trono da minha vida. Eu nego o meu eu aceito a tua vontade como a minha missão. Mostra-me onde está a minha cruz hoje, a minha oportunidade de te obedecer de forma custosa, e me dê a coragem de tomá-la. Eu te sigo. Comece o dia declarando de quem é o comando. 2. O reset cruciforme do meio-dia. No auge do estresse, configure um alarme silencioso no seu celular. Quando ele tocar, faça uma pausa de 2 minutos. Respire. Relembre sua oração da manhã. E pergunte: Senhor, nesta tarde, como eu posso viver para a tua glória, e não para a minha? É uma pequena parada para recalibrar seu coração de volta ao verdadeiro norte. 3. O exame de consciência noturno. Antes de dormir, em 1 minuto, faça 2 perguntas. Senhor, onde eu vi a sua graça e agi em fidelidade hoje? Agradeça por isso. E Senhor, onde meu eu teimoso rastejou para fora do altar e tentou assumir o controle? Confesse isso, receba o perdão que já é seu em Cristo, e peça força para amanhã. Esses pequenos hábitos diários constroem uma vida de discipulado radical. E aqui está a pérola acionável de hoje, o desafio prático que resume tudo. Na próxima decisão importante que você enfrentar, seja hoje ou amanhã, pare. Ore esta pergunta específica. Pai, por causa de Jesus e do Evangelho, qual é o caminho da obediência fiel aqui, mesmo que me custe algo precioso? Escute, e então, pelo poder que o Espírito Santo te dá, dê esse passo.
Se depois de tudo isso você está se sentindo esmagado, pensando, é impossível viver assim, eu quero te dar a melhor notícia do universo. Você está absolutamente certo. É impossível. Para você e para mim. Sozinhos, na nossa própria força, nós falharíamos antes do café da manhã. Mas a beleza ofuscante do Evangelho é esta: Jesus não é um tirano que grita ordens do alto de uma montanha. Ele é o pioneiro que abriu o caminho para nós. Ele não apenas nos mandou tomar a cruz, ele tomou a cruz definitiva, a cruz que nós merecíamos por nós e em nosso lugar. Ele viveu a vida de perfeita negação do eu que nós nunca conseguiríamos viver. Ele carregou o peso da ira de Deus contra o nosso pecado. Ele morreu a morte que era nossa. E ele ressuscitou, declarando vitória sobre o pecado, a morte e o inferno, e nos oferecendo não apenas perdão, mas o poder da sua própria vida ressurreta através do Espírito Santo que habita em nós. Portanto, o chamado para tomar a cruz não é um chamado para se esforçar mais. É um chamado para se render mais profundamente ao poder dele que já opera em você. Ele não está no final do caminho, de braços cruzados, esperando para ver se a gente consegue. Ele está caminhando ao nosso lado, nos guiando, nos perdoando as incontáveis vezes que deixamos a cruz cair, e nos dando a sua força para levantá-la mais uma vez. A esperança da sua volta em glória de Lucas 9:26 não é um talvez. É a nossa linha de chegada garantida. E isso muda tudo. A verdade central que eu oro para que queime na sua alma hoje é esta. Pertencer a Cristo é um convite para uma grande aventura de renúncia diária. É dizer não à tirania do nosso ego para poder dizer um sim, ressonante ao nosso bom rei. É tomar a nossa cruz, aceitando alegremente o custo da obediência, e seguir Jesus com coragem e esperança, sabendo que este caminho não termina na dor de uma sexta-feira de crucificação. Ele passa pela glória de um domingo de ressurreição e nos leva para uma eternidade de alegria na presença do nosso Salvador. Nós viajamos longe hoje, e agora eu preciso ouvir a sua voz. Nos comentários eu quero que você me responda com honestidade. Qual foi a maior ficha que caiu para você neste estudo épico sobre tomar a sua cruz? Foi a imagem histórica? O filtro por causa de mim e do Evangelho? A aplicação prática? Compartilha comigo. Sua jornada edifica a todos nós. E se este nível de profundidade na palavra é o que a sua alma anseia, se você está cansado de uma fé superficial e quer ferramentas para viver um discipulado real, então faça a decisão mais importante para o seu crescimento espiritual hoje. Se inscreva agora no Palavra Pura e ative o sino de notificações. Temos um encontro marcado aqui todos os dias. E enquanto você escreve seu comentário, tem um outro devocional aparecendo aqui na tela que eu preparei para você. Ele é a continuação perfeita para o que falamos hoje, mergulhando no paradoxo de perder a vida para achá-la. Clica lá e vamos continuar essa jornada juntos. A gente se vê em instantes.